A Piratuba FM tem o orgulho e a honra de apresentar Personalidades em Destaque. Um bate-papo todo sábado. Apresentação: Leonir Antônio. Piratuba FM, a rádio dos amigos. Este é o programa Personalidades em Destaque. Hoje, neste sábado, mais um final de semana. E todo sábado nós temos um convidado especial. E no programa de hoje, nós temos a convidada, a dona Alair Toniello Minks, aqui de Piratuba, da comunidade. Dona Alair, eu quero agradecer a senhora ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje para a gente trocar algumas ideias, falar um pouquinho da sua história dentro desse programa que justamente fala das nossas personalidades locais. Bom dia. Bom dia. Quem tem que agradecer, senhor Leonir, sou eu pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha vida, da minha vinda para Piratuba e da minha participação comunitária. Pois é, dona Alair, a gente começa sempre, né, o programa... Ele justamente é de final de semana, justamente para as pessoas que estão em casa neste momento ou estão no seu trabalho para acompanhar. Vamos começar a falar lá da sua infância, onde a senhora nasceu, seus pais, como é que foi o início da sua vida, na verdade? Eu nasci na cidade de Capinzal, no dia 30 de outubro de 1951, sou filha de Arcângelo Tonieto e Adilis Tonieto. Tenho só um irmão de sangue, chamado Ademir Luiz, mas tenho também uma irmã adotiva chamada Elza, que reside em Capinzal. E dessa história dos meus irmãos, cabe assim ressaltar um ponto que para mim é muito importante, que no ano de 1986, eu já era casada nessa época, esse meu único irmão passou a sofrer de uma doença que na época era pouco conhecida, que é a insuficiência renal. E ele passou muito mal e foi levado às pressas para Curitiba, e nessa ida para lá constatou-se que ele precisava de um transplante renal. Então nós entramos em desespero, fazia 2 anos que havíamos perdido o nosso pai, e a nossa mãe entrou assim num desespero total. E eu me propus a fazer todos os exames e ser doadora de rim para ele. Isso aconteceu no dia 17 de novembro do ano seguinte, de 1987, na cidade de Porto Alegre. E o meu irmão foi a primeira pessoa aqui da nossa região a ter um rim transplantado. E para honra e glória de Deus, que eu digo que foi um grande milagre nas nossas vidas, o meu irmão goza de perfeita saúde e reside em Orleans, Santa Catarina. E esse foi feito em que ano, esse transplante? Em 1987, na cidade de Porto Alegre. Foi o primeiro. Depois desse, houve uma série no ano seguinte de pessoas da região que também fizeram transplante. E eu fui muito procurada na época para contar como é que havia sido acontecido. Então esse, eu digo que é o ponto alto da minha participação comunitária e religiosa, é a partir dessa doação. Pois é, porque é uma atitude assim, bem assim, preocupante no momento, mas é também uma atitude assim corajosa, né? Foi corajosa, porque eu na época tinha 3 filhos pequenos, o meu filho mais novo tinha 5 para 6 anos, né? E eu residia no Uruguai, era professora, tive que ser substituída ao mês do transplante, né? Que eu fiquei de licença, então deu um transtorno, mas a comunidade do Uruguai se uniu com a comunidade de Capinzal para rezarem junto pela gente. Que bom, que bom. Mas a sua infância? A senhora nasceu em Capinzal, e daí? A minha infância foi uma infância feliz. Eu fiz os meus estudos todos em Capinzal, cursei o magistério no Colégio Mater Dolorum e me formei professora. E o meu primeiro ano como professora foi no último ano de magistério no Colégio Mater Dolorum, com 4ª série primária. Fiz o estágio, que na época a gente fazia um estágio de 1 ano numa escola do estado. E eu fui para lá em Ceará para fazer o meu estágio. E depois, no ano de 1974, eu me efetivei como professora estadual. E por causa da ferrovia e do trem, que facilitava para passear de volta para casa, eu passei a residir no Uruguai. No distrito de Uruguai. De Capinzal para Uruguai. A gente vinha... no domingo a gente queria ir para casa, né, passear na casa do pai e da mãe, eu era solteira na época, a gente ia com um misto de manhã e voltava à noite, porque naquela época não era como hoje, né? Sim. As aulas eram de segunda a sábados.
A gente trabalhava. Quem trabalhava o dia todo, lecionava o dia todo, trabalhava sábados de manhã e à tarde. E a duração dessa viagem de trem do misto é de quanto tempo? Do Uruguai até Capinzal, mais ou menos? Uma hora e pouco. Uma hora e pouco de trem. De trem. Misto. De manhã, tinha que acordar cedinho e a gente embarcava no trem no Uruguai quando estava no horário às 6h30 e chegava por volta de 7h30, às vezes, quando atrasava, 8 horas em Capinzal. A senhora falou da questão de professora. A senhora foi professora por quanto tempo e aonde a senhora lecionou? Bom, eu fui professora durante 26 anos, dos quais 24 anos eu fui professora no Uruguai. Eu me efetivei e me aposentei na Escola Marechal Câmara de Uruguai, que na época era estadual. Ah, era do Estado? Era do Estado. Era professora estadual. E nesse meio tempo eu me efetivei daí mais 20 horas. Trabalhei no ano 1989 no Planalto, na comunidade de Planalto por 2 anos. E depois me transferi para o Arroio Bonito até me aposentar lá também. Então de manhã eu lecionava no Uruguai e à tarde no interior. Nos últimos 9 anos do magistério. Pois é, e Uruguai naquela época, a senhora morou tanto tempo lá no Uruguai, era distrito, o que... Não, quando eu vim de Capinzal para o Uruguai era uma cidadezinha, lá tinha padaria, tinha açougue, tinha fábrica de bebidas, tinha 2 casas comercial, tinha de tudo lá, era uma cidadezinha, na verdade. Cartório, parece. Cartório também, e na época é interessante ressaltar que não existia transporte escolar, e nesse ano de 1974, o Uruguai contava com mais de 500 alunos. A Escola Marechal Câmara. Marechal Câmara. E a ponte existia, aquela ponte que liga entre Volta Grande e Uruguai? Não, em 1974, o Rio tinha levado a primeira ponte embora. Caiu com caminhão, eu não lembro bem da história porque eu não estava lá. Sim. Naquela época, os alunos faziam a travessia com o tal do bote. Aí o padre Adelar, que era paróquia lá no Uruguai na época, ele fez uma campanha e construíram uma segunda ponte de madeira, que depois com a enchente de 83, 83 se não me falha a memória, 83, julho. O Rio levou embora. E daí depois foi... mais um tempo a travessia de bote dos alunos de Esteve Júnior, de Linha Oliveira, de Linha Gramado, que frequentavam a escola de Uruguai, passavam o bote. Aí houve, na época do prefeito Pedro Lussic, foi iniciada a ponte atual e terminada no mandato do seu Eduardo. Todo esse tempo e a história lá no Uruguai. É a história do Uruguai. Então, da história do Uruguai eu conheço bastante. Que bom, foram tantos anos como professora, lecionando, foram muitos alunos que passaram. Então, foram muitos, inclusive, hoje em dia, alguns passam, me chamam pelo nome, eu tenho que perguntar, mas quem é você? Eu fui seu aluno durante anos, mas eles cresceram, a fisionomia mudou e a minha não, né? Então, é mais fácil eles me reconhecerem do que eu reconhecê-los. Tá certo, mas nesse meio tempo, dona Laíra, a senhora trabalhou, a sua juventude e tal... formou família também, né? Sim. A senhora acabou casando, tendo filhos. Conte pra gente. Eu casei no ano de 1976 com Nelson Minks. E dessa união nós tivemos 4 filhos. Um que nasceu prematuro e viveu só 12 horas, chamado Michel, que é enterrado lá no Uruguai mesmo. Daí temos o Fernando, que é comerciante no balneário, o Michael, que é o dentista, e o Marcelo, que é farmacêutico, que trabalha na unidade de saúde de Ipira. Estão todos aqui próximos da senhora, né? Perto da mãe e do pai. Que bom. Essa a família, então, da senhora. Tem alguns netos já? Tenho 3 netos. A Bruna Catarina, a Michele Fernanda e o Fernandinho Júnior. Tá certo. E é gratificante ter os netos. É muito bom pra gente. A gente tem... alegria de ter os netinhos que vêm toda semana quando não pode vir visitar a vovó ali. Dona Lê, bom, no passar, a senhora se aposentou lá no Uruguai, a senhora disse? Sim, no Uruguai, 20 horas e 20 horas eu estava no Arroio Bonito, nas 2 escolas. E depois, como é que a senhora veio, então, morar aqui na cidade? Piratuba? A barragem de Itá indenizou a parte mais próxima do Rio do Peixe, em Uruguai. E nós fomos indenizados pela barragem do Itá e adquirimos um terreno no bairro dos Estudantes em 1997, no ano que eu me aposentei. Deu tempo de eu me aposentar e 3 meses depois nós viemos morar no Ipira. Depois voltamos para Piratuba, aonde estamos até hoje. Tá certo. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque. A nossa convidada de hoje, dona Alair Toniello Minks,
né, falando um pouco da sua história, dos seus serviços à nossa comunidade aqui de Piratuba. Ela que é aposentada como professora, então, né? É verdade. Tá, dona Laír, a história na comunidade, a sua participação aqui na comunidade, a gente vê que a senhora tem uma participação bem importante aqui, participativa na igreja, né, sempre presente nas missas. A senhora faz isso assim, parece assim com uma emoção muito grande. Realmente eu faço com amor. Eu sempre digo, tudo aquilo que a gente faz com amor. Começou esse trabalho comunitário aqui em Piratuba no ano que eu vim morar para cá. Eu já conhecia, na época, o nosso pároco era o padre Avelino Bax, e ele me chamou para dar catequese. E começou com a catequese. Então aí comecei a me enturmar. A dona Rosa Hilgert era a coordenadora da catequese na época, e eu comecei a trabalhar com os crismandos. Aí eu comecei a ter um elo com a juventude. E como no Uruguai, às vezes que o padre não podia fazer enterros, a gente ajudava, o padre Avelino pediu para mim começar também nesse setor a ajudar a dona Laura Marinowski, que era a responsável. Então aí começou, e daí eu fui convidada para participar da Renovação Carismática Católica. Eu entrei, gostei muito, foi numa época de adaptação, e aí começamos a fazer um trabalho de visita e orações com as pessoas doentes. Então, o nosso trabalho comunitário, ele se envolve mais como ministro da Eucaristia, na visita aos doentes, numa conversação, e depois com a enfermidade da minha mãe, que ocorreu no ano de 2004, ela ficou 3 anos acamada, as pessoas vinham nos visitar e a minha mãe gostava muito de rezar. Então, a gente começou a rezar, começou a aconselhar pessoas mais jovens, então nós fazemos também um trabalho de aconselhamento. E graças a Deus nós temos bastante amigos que nos procuram para essas coisas. Pois é gratificante. Eu faço realmente porque gosto de ajudar as pessoas. E a campanha da fraternidade este ano diz muito na questão de as pessoas estarem presentes. Até a gente acompanhou em entrevista aqui na Rádio Piratuba FM com o padre da paróquia Santa Catarina, né, justamente dessa participação da comunidade, da igreja estar mais presente. E esse trabalho de vocês é realmente perfeito, assim, de estar junto com a comunidade, com as pessoas que realmente precisam, né? Realmente ainda falta muitas coisas para a gente fazer, que a gente gostaria de fazer, mas que a gente ainda não tem. Mas tudo é um caminhar, né? Tudo nasce pequeno e vai crescendo. E o trabalho comunitário é assim, a gente gostaria de convidar as pessoas também para participarem do grupo de oração da Renovação Carismática Católica, que ele acontece todas as terças-feiras às 19h30 na Igreja Matriz, onde a gente reza, a gente conversa e a gente orienta pessoas adultas, crianças e assim por diante. E na catequese eu continuo até hoje com a minha turma de catequese e vou fazendo o meu trabalho ali. É um caminho bem interessante, né, para o jovem, principalmente hoje, de participar da igreja, de estar presente, né? E mostrar que religião e que Deus não é aquela coisa distante, né? Deus é amor e Ele está próximo daquela pessoa que está ali conosco, é ali que Deus está. Deus habita no ser humano, Deus habita na natureza, Deus habita em todas as coisas boas, e o que é ruim não vem de Deus. Tá certo. Programa Personalidades em Destaque, hoje é Dona Laír Tonello Minks contando um pouco a sua história para a nossa comunidade, para os nossos ouvintes aqui da Rádio Piratuba FM. Alguma viagem especial que marcou para a senhora durante essa trajetória da sua vida aí, Dona Laír? Bom, olha, como Renovação Carismática a gente tem viajado bastante para aprender, porque a religião também é questão de estudar e aprender. Mas a viagem que mais assim me emocionou, que eu fiz, foi até a Canção Nova. Numa viagem que a gente foi para Aparecida, em São Paulo, lá no Santuário da Aparecida, a gente foi para a Canção Nova e ficou lá na Canção Nova há pouco tempo, questão de meia hora. Mas nós fomos no Rincão do Meu Senhor, onde acontecem as palestras e os grandes encontros da Renovação Carismática da Canção Nova. E eu sou muito fã do falecido Padre Léo da Canção Nova, que ele era um padre especialista na oração de cura interior, da qual eu tenho quase toda a coleção de livros dele, que é de cura interior, e eu estou procurando atualmente me especializar nesse setor, que é o setor para ajudar as pessoas depressivas, as pessoas angustiadas,
e para aconselhamento. É a cura dos traumas e das emoções. Aquilo que a ciência não pode curar, Deus pode através da oração. Tá certo. Muito bem, uma dessas foi uma das viagens especial, então, para a senhora. Atividades culturais, a senhora teve alguma participação, além de ser professora, em algumas outras atividades culturais? Eu tive, na época que o Nelson era prefeito, eu gosto muito de artesanato. Então, eu passei quase todos os clubes de mãe ensinando o bordado vagonite, onde criou um elo de amizade muito grande com as mães, que perdura até os dias de hoje. Pois é a mãe justamente, aquela dona de casa, aquela pessoa que às vezes parece que não tem mais o que fazer, mas tem muita coisa para se aproveitar. Tem, né? Muita coisa, e tem uma amiga minha que ela sempre diz assim, até os 90 anos nós sempre temos oportunidade de aprendermos algumas coisas. Que bom, né? E hoje, eu ainda me dedico fazendo cursos de artesanato. Fazem 2 anos que eu estou indo toda quinta-feira à tarde para Capinzal para participar de um curso de artesanato em tricô, para aprender, que mais tarde eu possa ensinar para alguém que precise e para fazer novas amizades. Tá certo. Bom, nós queremos agradecer, dona Laír. Sabemos que se nós ficássemos aqui tinha ainda muita coisa para ser contada, mas agradecer as suas colocações, a sua participação aqui na comunidade, né? E ter aceitado nosso convite de estar aqui mais uma vez, contando um pouco essa sua história bonita, né? Que com certeza, aonde a senhora passa, levando essa mensagem de fé, de esperança, otimismo às pessoas, realmente é muito gratificante. Eu já tive um exemplo desse na minha família. Foi realmente extremamente importante isso, e eu quero agradecer e parabenizá-la aí por esse belíssimo trabalho. Quem tem tudo a agradecer sou eu. Eu espero que eu tenha conseguido passar aquilo que o senhor gostaria de passar para os ouvintes da rádio e dizer que essas mensagens que a gente faz, que o senhor citou agora, né, que foi na época do falecimento do seu pai, o seu Edmundo, que era uma pessoa muito querida da nossa comunidade, a gente faz com amor. É um trabalho que ninguém gosta de fazer, nem eu gosto, mas que precisa ser feito e que é a nossa oportunidade de sermos fraternos uns com os outros, é na hora que o nosso semelhante precisa. Na hora da festa, da alegria, não tem necessidade. Quero desejar a cada um daquelas que estiver me ouvindo, que Deus os abençoe, encha seu coração, a sua família, a sua casa, com todas as bênçãos. E essa rádio, que Deus abençoe, para que sempre traga a mensagem de Deus para todos nós, que é o que nós precisamos. Muito obrigada. Amém. Muito bem. Nós queremos, então, encerrar o programa de hoje, agradecendo mais uma vez a dona Laír Tonello Minks por participar aqui do nosso programa, o programa Personalidades em Destaque. No próximo sábado, mais um convidado especial. A todos, um bom final de semana e até sábado que vem. A Piratuba FM apresentou o programa Personalidades em Destaque. Voltamos no próximo sábado, neste mesmo horário, trazendo sempre um convidado especial. 104,9 MHz, a sua rádio comunitária.